Nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre certos mitos que ainda hoje são utilizados em alguns tipos de pesquisa que nasceram basicamente nas ciências sociais para resolver algumas questões, seja de pesquisas qualitativas ou quantitativas. Mas aí elas foram apropriadas, né, para artifícios de lançamento de produtos ou de pesquisas eleitorais e assim por diante. Então, para aqueles que já conhecem o canal, peço que coloquem ali já o joinha, e para aqueles que estão chegando aqui no Modernidade e Ciência, peço que se inscreva no canal. Eu vou falar inicialmente de uma técnica desenvolvida por um sociólogo nos anos 40 do século XX, que é o Robert Merton. O Robert Merton desenvolveu um tipo de pesquisa qualitativa que anos mais tarde foi denominada como focus groups, ou seja, colocar algumas pessoas sobre um tema, né, focado, e em tese ficar observando essas pessoas sem interferência naquele grupo, apenas ela tem ali um mediador, mas as pessoas sabem que estão sendo observadas, de maneira que se avalie os gostos, as opções, as vontades daquelas pessoas. Esse método ele é mais frágil do que a chamada observação participativa. Na observação participativa, aquela pessoa que está pesquisando, ela realmente se insere num determinado grupo, muitas vezes passando a morar por anos e anos num bairro, numa comunidade, para conseguir realmente identificar o que motiva aquelas pessoas a tomarem certas situações. Os focus groups se tornaram uma coqueluche durante muitos anos, até que começou a se perceber em levantamentos que foram feitos de que vários produtos que tinham sido um sucesso no focus groups, e aí entra a parte aí do questionamento, na verdade se tornaram um fracasso. Por outro lado, produtos que não haviam sido bem avaliados, alguns deles se tornaram um sucesso, como por exemplo o Walkman lançado pela Sony, que ao passar por um focus groups foi considerado uma coisa muito individualista, né? Uma das primeiras características que pesquisadores passaram a criticar o focus groups é que, por exemplo, os adultos, em geral, valorizam mais a adequação das respostas do que a sinceridade. Então, essa é uma característica que também permeia a fragilidade das pesquisas eleitorais. Quando uma pessoa está sendo observada e ela é estimulada a dar uma resposta, ela procura adequar a resposta àquilo que ela julga que é ou politicamente correto, ou aquilo que vai desembaraçá-lo o mais rápido possível daquela pesquisa, ou porque ela quer ser agradável com quem está pesquisando, ou simplesmente porque ela quer de fato causar um certo choque, né, dando uma resposta muitas vezes fora do esperado, de maneira que seja os focus groups, seja as chamadas surveys, que foram muito populares ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, quando se percebeu que misturando a ordem das perguntas, quando se percebeu que dependendo de como a pergunta era feita, o tom da pergunta, as pessoas respondiam de maneira completamente diferente o mesmo questionário. Foi se abandonando então essa validade científica de um survey. Pode ajudar em alguma medida dentro de um recorte de pesquisa, sim, mas não com o peso que, por exemplo, institutos de pesquisa hoje dão para pesquisas eleitorais. Realmente, em cada momento, quando aquilo é feito, aquele levantamento, aquela pesquisa, muitas vezes a massa está sujeita a um certo fenômeno, a um certo pensar sobre uma emoção ou sobre um fato acontecido. Quando você vai até elas e faz uma pergunta, ela imagina que você já quer que ela fique aderente ou que ela tenha uma repulsa por aquilo que está meio no senso comum, né? Além, por exemplo, do Robert Merton, quem também faz sérias críticas com relação a como que as pessoas reagem espontaneamente ou estimuladas, é o Charles Tilly, no livro Why, um livro bastante interessante, onde ele mostra, fala assim, olha, não adianta você tentar perguntar para a pessoa num ambiente focado, onde ela sabe que ela está sendo observada, por que ela comprou esse produto, por que ela não comprou esse produto. Ela tem alguns minutos para responder e ela vai tentar te passar toda uma coerência de por que ela compraria ou não, sendo que quando ela está diante de uma prateleira de fato real, sem ser observada, ela coloca muitas vezes
aquilo no carrinho de compras sem pensar muito. Então não adianta querer estruturar essas perguntas e respostas num ambiente controlado. E também no livro The Experience Economy, Joseph Pine e o James Gilmore tem uma sérias críticas com relação ao focus group, porque se imagina que vai chegar a um denominador comum, ou seja, de 10 pessoas naquela sala, 7 vão concordar, então isso significa que todo o universo de pessoas lá fora, cerca de 70% vão concordar. Então eles discordam bastante disso. Eles dizem, olha, matematicamente o conceito de denominador comum, que iguala várias relações, é válido, mas não quando você lida com pessoas. O mesmo acontece com as pesquisas eleitorais. Achar que simplesmente entre o que a pessoa está dizendo e aquilo que ela vai fazer quando ela estiver realmente sozinha frente a uma urna é muito diferente, né? Eles colocam aqui também que o essencial realmente é se observar e perceber que entre aquilo que ele fala e aquilo que de fato ele vai fazer, existe uma enorme diferença que os focus groups, as pesquisas eleitorais não capturam. Mesmo o voto em branco, o voto em nulo, é algo que dificilmente você conseguiria coletar isso numa pesquisa de campo. As pessoas se sentiriam um tanto quanto envergonhadas, o que não quer dizer que algumas realmente corajosamente dizem, não, eu realmente nem vou votar, eu vou votar em branco, vou votar em nulo. Mas pela proporção de votos brancos e nulos que de fato nós encontramos nas eleições, e quando você compara com as pesquisas eleitorais, esse número nunca aparece. No máximo aparece algo como assim, 2%, 3% não souberam opinar. Deveria também aparecer as opções branco, nulo, né, ou não votar, né, mas isso realmente não é feito. Então fica aí a dica desses 2 livros para quem quiser se aprofundar mais nas questões entre o falar e o de fato fazer.